Olá, meus amigos e minhas amigas, graças a Deus, estamos aqui para começar mais um almoço com Deus. E este almoço com Deus de hoje traz um cardápio sensacional. Vamos falar de Isaías capítulo 31, a loucura de confiar no homem. Pastor Douglas Stenbach, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, boa madrugada também. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, né? Porque nós estamos aqui para falar exatamente dessa palavra, né? A palavra de Deus, como o Senhor disse, né, em Isaías 31, ele traz um banquete para nós incrível, que é um banquete que vai tentar te tirar dessa esfera que nós chamamos de esfera carnal, aonde o homem, ele acredita no próprio homem, em si mesmo, para uma esfera espiritual. O ser espiritual é aquele que descobre que ele não tem força nenhuma e que verdadeiramente somente em Deus há força. Hudson Taylor, ele, um missionário muito importante, ele tem uma frase no livro dele, no diário de viagem dele, que eu acho incrível, que eu guardo para mim. Não são os homens fortes que mudaram o mundo, são exatamente aqueles homens que eram tão fracos que passaram a acreditar que Deus era verdadeiramente a sua força. Esses mudaram o mundo. Então, Isaías 31 fala exatamente disso. Então vamos falar sobre isso, mas antes fazer uma oração para Deus abençoar e nos iluminar. Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença agora, meu Deus, focados, concentrados em buscar no Senhor, na Tua palavra, a direção para as nossas vidas, o ensinamento para que possamos viver segundo a Tua vontade. Não somente a nós aqui, eu, pastor Douglas, mas também a todos que acompanham essa transmissão que está gravada aí nessa rede. Pai querido, que esta pessoa que procurou esse assunto e encontrou agora, ela possa se deleitar, ela possa realmente absorver tudo que o Espírito do Senhor tem transmitido através de nós. Abençoa, portanto, a leitura da palavra e a compreensão dela e nos dê coragem para vivê-la no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso aí, gente. Olha, no final da live, nós vamos orar também para que você seja abençoado na sua necessidade física, espiritual, financeira, sentimental, não importa qual seja o seu problema. O Senhor Jesus disse: vinde a mim, os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não importa o tamanho do seu problema, se você buscar em Deus, você vai ter uma solução no momento da oração. Então prepare também o seu copo com água, nós estaremos aqui abençoando a água, né? Eu podia trazer um pão também, porque dizer, se abençoarei o vosso pão e a vossa água, mas eu quero que você pegue um copo com água e coloque aí perto de você, porque no final da live estaremos fazendo uma oração poderosa para abençoar a tua vida. Olha, Deus é com você, Deus é com a gente, acredite nisso e tudo vai mudar. Essa situação que você está vivendo agora aí é passageira. Amém. Já já ela vai sair da tua vida. Amém. Tá bom? Vamos lá, vamos à leitura de hoje. Isaías, pega a sua Bíblia também, se você puder. Isaías capítulo 31. Diz assim: a loucura, olha só o título da mensagem: a loucura de confiar no homem e não confiar em Deus. Diz assim: ai dos que descem ao Egito, está na tela, Carlinha, a buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Versículo 2: todavia, também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras, e levantar-se-á contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens, e não Deus, e os seus cavalos carne, e não espírito,
E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador, como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Pastor Douglas, que trecho maravilhoso, que reflexão tremenda podemos fazer sobre a nossa confiança total em Deus e a nossa desconfiança ou nossa desobediência à palavra de Deus e a confiança nele, né? Exato, esse texto é bem devocional. É claro que a gente podia traçar aqui a história, podia traçar como é que ele é repleto de ensinamentos históricos, teológicos e etc. Mas eu quero traçar um pensamento devocional para nós, porque mais uma vez a aliança com o Egito ela acaba tornando um centro das atenções do profeta Isaías. A confiança no Egito e nos cavalos que o Egito tinha, que eram os melhores cavaleiros da antiguidade, e a grande força do seu exército, eles achavam que o povo de Israel estava achando que essa aliança poderia salvá-los. Todavia, essa parceria política, ela foi uma estratégia que acabou com Israel. Porque a única aliança que poderia salvar Israel era a aliança com o próprio Deus. E era a única aliança que eles estavam completamente rejeitando. A exclusão de Deus da estratégia de Israel ela foi fatal. E muitas das vezes em nossas vidas, nós queremos raciocinar, nós queremos pensar, nós queremos fazer algo para livrar-nos dos problemas da vida, das dificuldades que vêm sobre nós, e esquecemos que a única estratégia que dá certo é quando nós entregamos verdadeiramente a nossa vida ao Senhor. O versículo de número 2, ele começa com uma afirmação da sabedoria de Deus, que provavelmente visa a suposta sabedoria daqueles que procuram formar alianças com o Egito. Ele diz, além disso, ele também é sábio e trará o mal e não revogará as suas palavras. É interessante porque a gente vê que ele fala, Deus é sábio, mas contudo, né, ele vai pelejar não só a favor de Sião, mas ele também iria pelejar contra Sião. Contra Sião. Porque quando nós vamos contra a palavra de Deus, nós estamos indo contra o próprio Deus. E aqui é algo fantástico que a Bíblia nos ensina, que Deus corrige o filho que ama. Então, se nós vamos contra a palavra de Deus, e se as coisas estão dando certo na nossa vida, é bem propósito, é bem comum que Deus não te ame. Porque se você estiver indo contra a palavra de Deus, contra Deus, certamente Deus liberará sobre a sua vida toda sorte de males, para que você venha reconhecer o teu mal. Você não pode ir contra aquilo que Deus tem para ti. E esse povo, então, ele tinha um grande problema. Eles primeiro acreditaram na sua força, na sua riqueza, para depois acreditar no poder de Deus. Aí eu pergunto ao Senhor, no auge da sua experiência, quantas vezes o Senhor já viu pessoas, e até mesmo, eu falo de mim mesmo, então, de repente o Senhor, quantas vezes nós somos tentados em confiar no nosso poder, na nossa força, na nossa sabedoria, na nossa inteligência, e acabamos deixando Deus por último. Eu acabo vendo que muitas pessoas, elas agem primeiro e oram depois. E deveriam orar antes e agir quando Deus assim o deixasse. Deixasse, perfeito, né? E também é muito comum também acontecer na minha vida, de você estar em uma situação digamos assim, difícil, uma situação sem saída humanamente, e de repente alguém vem com uma saída. E você observa aquela saída, conhecendo a palavra de Deus, que aquela saída não é uma saída por Deus, é uma saída humana. E se a gente não tem o conhecimento da palavra, a gente acaba fazendo alianças erradas. E eu já vi isso acontecer com muitos companheiros meus, amigos meus, e alianças erradas
trazem resultados castratóficos, né? Isso eu já presenciei sim, pastor Douglas. Inclusive, bem perto de mim, eu vi isso acontecer. E comigo também. Claro que Deus me deu instruções para que eu não embarcasse naquele laço. Deus nos guarda. Nos guardou, né? O quê? Por causa do conhecimento da palavra. A gente que procura conhecer a palavra diz, não, peraí, não é por aí. Isso não pode, não vai dar certo. Porque a vantagem, né? A vantagem é grande, é maravilhoso. E vem de encontro ao nosso ego. É por isso que Judá, ele vai aqui ao Egito buscar reforço. Ele vai se aliar a quem tem exércitos fortes, a quem tem cavalos, a quem tem realmente condição de fazer com que a sua guerra seja vitoriosa. E, no entanto, Deus fala assim, olha, esse povo me abandonou. Não atentam para a mim, que sou o santo de Israel, e não me buscam. Mas eu sou sábio, eu entendo, eu vou trazer com que as situações, né, aquilo que for causado de mal feito, venha causar prejuízo àquele que optou pelo mal feito, que são os malfeitores. Vamos na sequência aqui? E tropeçar o que estão, né, estender a mão tanto para tropeçar como para auxiliar. Essa questão que o senhor falou de entender, né, é porque a mente ela tem de ser transformada, né? Romanos capítulo 8, versículos 5 e 7. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-la. Romanos capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 7. A nossa guerra era contra potestades, contra principados, mas ela é travada aqui, bispo, na mente, sabe? Se a nossa mente for carnal, automaticamente nós iremos tendenciar para aquilo que vai nos levar à destruição. Perfeito. Então vamos lá, Carlinha na tela, versículo 4, 5 e 6. Vamos lá, mais 3 aqui para a gente ir já caminhando para o final desse estudo. O versículo 4 diz assim: porque assim me disse o Senhor, como o leão e o leãozinho rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores, não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim, o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Bacana. Aí ele vai, né, como auxiliador. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém. Ele a amparará, a livrará, e passando a salvará. E aí vem um apelo: convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Até me equivoquei aqui. Se o senhor fala sobre isso. Então, né, esse texto aqui ele vai dizer algo que para a gente é algo bem interessante, né? Ele vai mostrar para cada um de nós que, primeiro, ele vai comparar o Senhor como o leão, aquele que ruge, aquele que vai tentar colocar os inimigos distantes, fora daquilo que é para não atacar Jerusalém. Ele é o guarda de Sião, ele é o guarda de Jerusalém. Ele nunca deixará aquele que quem confiou nele desamparado. Independentemente de quem vem contra o Senhor, ele é o leão destemido que vai contra eles, que vai destruir todo o inimigo que se volte
contra Jerusalém. O versículo de número 5, como pássaros voando, assim o Senhor dos Exércitos defenderá Jerusalém, defendendo até ele irá libertá-la, e passando por cima preservará lá. Então, Preserva lá. aqui ele diz concernente aos pássaros, né? A águia que defende ao seu ninho, quando ela vai defender o ninho de um ataque, ela não fica parada no ninho igual as outras aves. A águia, ela sobrevoa e plana sobre o seu ninho para ver o perigo à distância e poder atacá-lo. Assim é o Senhor sobre Israel, protegendo Israel e não deixando de maneira nenhuma. Os Salmos diz que o guarda de Israel nunca dorme. Esse é o Senhor. Por isso que o texto ele frisa muito a respeito dessa aliança de Israel com o Egito. O Egito, ele não era poderoso o suficiente para defender Israel, e sim o Senhor dos Exércitos que era poderoso para tal feito. Muito bem. Com relação ao versículo 6, que eu tive assim uma certa dúvida, né? Tem aqui a explicação do Bispo Macedo, na Bíblia do Bispo, aqui comentada, diz assim: o povo caminhava na direção contrária ao caminho proposto pelo Senhor. Mas a ida ao Egito em busca de aliança foi considerada por ele uma manifestação ainda mais profunda de rebeldia. Assim, diante da calamidade que aquela atitude significava, o profeta convidou todas as pessoas a se converterem de fato. Ele propôs que abandonassem a impiedade, a idolatria e os maus caminhos para abraçarem os mandamentos sagrados, pois permanecer na dureza do coração multiplicaria as dores da rebelião contra Deus. Essa orientação era um alerta para o povo daquela época e para todos nós hoje. Por mais distante e mergulhado no abismo de pecado que você esteja, ainda há solução para a sua vida. O Altíssimo está disposto a perdoá-lo e restaurá-lo em todos os seus sentidos. A única atitude que você precisa ter para que isso aconteça é invocar o Senhor com fé, sinceridade e arrependimento. Então, eu entendi aqui. Porque o senhor só leu o versículo 6, você leu o versículo 6 e 7, que estão juntos. Né? O senhor parou no 6, por isso que não acabou. Então, deixa eu ir para o 7 então, depois você vem com tudo. Vamos parar na tela o 7 até o 9. Porque naquele dia, na tela? Naquele dia, cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que vos fabricaram as vossas mãos para pecardes. E a Assíria cairá pela espada. A Assíria cairá pela espada, não de poderoso homem, e a espada não de homem desprezível, a consumirá, e fugirá perante a espada, e os seus jovens serão tributários, e de medo passará a sua rocha, e os seus príncipes terão pavor da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e a sua fornalha em Jerusalém. Ele começa a dizer da seguinte forma, né? Primeiro, ele será como esse pássaro que defende Israel. E naquele dia, quando Israel se libertar, Israel irá contra, que eu falo o versículo 6, né? Se revoltará profundamente contra todos aqueles que foram até ela
para fazer mal. Só que isso só irá acontecer no dia que Israel verdadeiramente se arrepender. É por isso que no versículo 7 ele diz dessa forma: porque naquele dia todo homem descartará seus ídolos de prata e seus ídolos de ouro, os quais as suas próprias mãos têm feito para vós para um pecado. Então, a vitória de Israel não estava baseada na aliança do Egito, mas sim em respeitar dignamente a aliança do próprio Deus. Isso é interessantíssimo, porque aqui diz a vitória não só para Israel, mas para todo homem e mulher que quer ter uma vitória mediante a um grande problema. Lança fora os ídolos. Quebra os ídolos do seu coração. Quebra aquilo que te faz pecar. Né? Os ídolos você tem de queimá-los. Você não pode ter outros amores dentro do seu coração. O seu Senhor, Ele é o suficiente para a sua vida. E logo depois, então, Ele revela o destino, né, da Assíria. Ele diz: então o assírio cairá com a espada, não de um homem poderoso, e a espada não de um mortal, e o devorará. Ele diz: a Assíria é forte, é poderosa, mas ela vai cair. Ela não vai resistir. Por que que ela não vai resistir? Porque eu darei a vitória ao meu povo. O único poder, a única vitória que pode vir é a vitória que vem das mãos do Senhor. Ele fará desaparecer a sua fortificação por causa do medo, e os seus príncipes terão medo da bandeira. Mas que bandeira é essa? Diz o Senhor, cujo fogo está em Sião, e a sua fornalha em Jerusalém. Aí repete a palavra Ariel novamente. E aqui esse Ariel, na verdade, agora é o herói de Deus, ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo, que aqui já fala do reino milenar, aonde o Messias estará reinando e transformando exatamente os inimigos de Israel em escabelo dos vossos pés. Muito bem. Então, é o que nós temos para apresentar nesse estudo de hoje sobre Isaías capítulo 31. Recapitulando, a loucura de confiar no homem e não confiar no próprio Deus. Algum comentário a mais, pastor Douglas? O meu comentário é escolher entre a sua própria força e reconhecer a sua fraqueza. Reconheça a sua fraqueza. E seja dependente de Deus. Quer dizer, completamente. O que vai nos dar a vitória é nós nos considerarmos frágeis, fraco. Por isso que o apóstolo Paulo diz, né? Quando estou fraco, aí é que eu estou forte. Então, quer dizer, a fraqueza humana faz com que nós possamos recorrer a Deus em busca de ajuda. Quantas vezes eu estou lá passando por sufoco? Teve um dia desse madrugada, pastor, que eu acordei assim com uma certa aflição no peito, uma coisa esquisita. Eu disse: meu Deus, me ajuda. Então, na mesma hora, eu comecei a orar a Deus. Orei a Deus, orando a Deus, orando a Deus. E Deus me ouviu, graças a Deus. Quando eu acordei, estava bem. Eu passei uma semana muito difícil, mas muito difícil mesmo. E Deus, a única coisa que eu falei para minha esposa, eu falei: filha, só nos resta a orar. E Deus foi lá e resolveu tudo por nós. Tudo por nós, né? Então, cada vez mais nós confiamos em Deus, mais certa a vitória vem. A vitória do crente vem de joelho. Não é erguido perante a assembleia com um ar altivo e arrogante, mas sim de joelhos, humilhados aos pés do Senhor. Pois aqueles que se humilham perante o Senhor os exaltará perante aos homens. Em tempo oportuno. E o fato de nós sermos de Jesus, lermos a Bíblia, estar sempre em comunhão com Deus, não isenta de a gente sofrer problemas, ataques desse mundo tenebroso. Nós vivemos num mundo que não é de Deus, um mundo que foi entregue ao maligno. Foi entregue porque o homem entregou o mundo ao diabo. Satanás é o príncipe deste mundo. Então, a gente que vive no reino de Deus, mas que habita nessa terra, sofremos ataques aos montões.
mas de todas elas o Senhor nos livrará. De todos os ataques, Deus livrará ao seu povo. Preste atenção nisso. Como é que você viveria no mundo? Eu tinha até um exemplo de uma pessoa, por exemplo, que me deu esse exemplo. Digamos que você saísse na rua, tomasse um banho, né? Você toma um banho, bota uma roupa nova, bonita, bacana, e sai na rua, né? Mesmo que você não perceba, quando você voltar para casa, ela está cheia de poeira. Se você estiver chovendo e você passar perto de uma poça d'água, você pode voltar cheio de água, de sujeira na roupa, porque o mundo vai te sujar. O mundo traz sujeira. A nós cabe nos lavar todos os dias. A nós cabe a pureza, através da oração, através da dedicação, nos limparmos, né? Para que as nossas vestes se tornem alvas, brancas, limpas, né? No mundo sujo e no mundo cruel que vivemos. Agora, é inevitável que venham problemas, dificuldades, tentações. É inevitável. Daí ele dizer, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Se vocês estão comigo, vão vencer também. Tá certo? Deus abençoe você. Ficamos por aqui, então, no estúdio de hoje. Vamos agora à oração da fé e, em seguida, vamos também falar do Isaías 33. Vai ficar gravado para vocês, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai querido, em nome de Jesus, meu Pai, nós na Tua presença estamos e queremos, nesta hora, Senhor, visitar em espírito aqueles que estão sofrendo, aqueles que se encontram em estado de total perturbação, alijados, isolados de tudo. Esta pessoa, meu Deus, que está acompanhando essa nossa mensagem, mas ela está dizendo, será que Deus pode fazer algo por mim? Será que esses pastores pregam e a verdade que eles estão dizendo acontece na nossa vida? Isso, meu Pai, é que nós queremos dizer para essa pessoa, que se ela crer, ela vai ver a Tua glória. Então, Senhor, penetra agora na vida desta mulher. Neste momento, Senhor, visita agora esta pessoa que está realmente passando por um drama na sua vida física, uma doença incurável, uma dor insuportável. Há aqueles que estão enlutados porque perderam entes queridos, estão vivendo momentos difíceis, meu Pai, a dor da separação. Há os que se encontram, meu Deus, afogados nas dívidas, nos compromissos que são impagáveis e não sabe como fazer, mas porque tem caráter, porque são sinceras, estão envergonhadas, não querem viver assim. Então que o Senhor visite agora também e abra uma porta, abra, meu Deus, uma oportunidade para que ela venha se livrar dessa situação. Abençoa a vida dela econômica, a vida física, a vida sentimental e a sua vida espiritual, sobretudo, dando a ela coragem e fé para vencer, porque pela fé tudo é possível aquele que crê. Creia, minha amiga, creia, meu amigo, e Deus abençoará a sua vida e também abençoará a sua água. Nós consagramos esta água agora, para que você, ao beber dela, seja revisitado por Deus. A água seja abençoada pelo próprio Deus, e que esta pessoa, ao beber desta água, Senhor, ela receba refrigério, receba cura, receba um milagre na vida dela, para glorificar e exaltar o teu santo nome. No nome de Jesus, e se você crer, diga amém, amém. E amém. Graças a Deus. Então é isto, chegamos ao final desse programa. Que Deus abençoe a sua vida, continue aí, tem muitas mensagens desse canal, você pode procurar aí, Bispo João Mendes de Jesus, João Mendes, né? Eu sempre estou com o pastor Douglas e você vai acompanhar as explicações do nosso pastor Douglas também. E, enfim, o que fazemos é para abençoar a sua vida. Deus abençoe a todos. Até breve. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor.